Salve vidas, sou Cristiane Nonato, psicanalista, e quero ter uma troca com vocês hoje sobre uma confusão muito recorrente na transmissão da psicanálise. A confusão entre pulsão e instinto. Mas antes de entrarmos diretamente no tema, é preciso dizer algo. Nem toda confusão nasce de uma falha na transmissão da psicanálise. Muitas vezes ela surge no próprio ato de escuta. Quando tentamos compreender conceitos psicanalíticos a partir de categorias que pertencem a outros campos, como a biologia ou o senso comum. No caso da pulsão e do instinto, essa confusão aparece justamente quando escutamos a psicanálise como se ela estivesse falando de comportamentos naturais, quando, na verdade, ela está tratando de um campo atravessado pela linguagem. Por isso, vocês vão sempre me escutar dizendo isso aqui, que o meu objetivo não é polemizar autores, escolas, instituições, transmissores, enfim. O meu objetivo é retornar aos textos de Freud e, quando necessário, a outros autores para esclarecer os operadores conceituais envolvidos. A referência geral aqui que eu vou utilizar serão os textos de Freud metapsicológicos, de 1915. Tudo bem? Parte da confusão entre pulsão e instinto nasce de problemas de tradução e de aproximações indevidas com a biologia. Freud escreve em alemão e utiliza o termo Trieb, não o termo Instinct. Essa escolha não é acidental e já indica uma ruptura com a ideia de comportamento natural pré-programado. Encontramos isso em Pulsões e seus Destinos, de 1915. O instinto pertence ao campo da biologia. Ele designa comportamentos herdados, comuns à espécie, com objeto e finalidade relativamente fixos. Um exemplo simples de instinto é o comportamento de sucção nos mamíferos. O filhote nasce com esse comportamento pré-programado, voltado para a sobrevivência. O objeto é relativamente fixo, a fonte de alimento. E a finalidade é clara, que é a nutrição. Consegue perceber que o instinto é a resposta direta à necessidade de sobrevivência ou reprodução, sem a mediação simbólica. A pulsão em Freud não é um instinto, porque ela não é puramente biológica nem puramente psíquica. Freud define pulsão como conceito limite entre somático, corpo, e o psíquico. A pulsão, ela nasce no corpo, mas só se organiza no campo da linguagem e da representação. Ele descreve, Freud, 4 elementos da pulsão: a fonte, a pressão, o objeto e o alvo. Diferente do instinto, o objeto da pulsão não é fixo. Ele é variável, contingente e substituível. Um exemplo clássico que nos ajuda a visualizar isso, pensem no bebê e no peito. Se estivéssemos no campo do instinto, o objeto ali seria fixo, o leite, o seio materno, a função nutritiva. Mas o que nós vemos é outra coisa, porque o bebê ele pode se satisfazer com o peito, mas também com a chupeta, com o dedo, com o pano. Isso mostra que não é o objeto em si
que satisfaz a pulsão, mas a possibilidade de satisfação. Ou seja, o objeto é substituível. E é exatamente essa plasticidade que permite a formação de sintomas, fantasias, sublimações. Quando observamos que a necessidade biológica já foi atendida, mas tem algo ali que insiste, se desloca, esse deslocamento indica que não estamos mais no campo da sobrevivência, mas em um circuito pulsional em formação, e não do instinto. E é importante eu fazer um parênteses aqui, que isso é antes da linguagem articulada. Então, não se trata ainda de desejo, mas de repetição de uma satisfação que não se reduz à necessidade. Nós só podemos falar em desejo quando a satisfação passa a depender do grande outro, outro com o O maiúsculo, e da linguagem, e não apenas do corpo, ok? Sim. Mesmo que pulsão e instinto partem do corpo, ainda assim há um erro reduzir a pulsão ao biológico. No bebê, nós não vemos uma resposta automática à necessidade corporal. Nós vemos uma busca que se desloca, se repete, se fixa em circuitos. Ou seja, mesmo quando a necessidade foi satisfeita, a satisfação não se encerrou. Por isso que Freud ele rompe justamente com a ideia de que o humano responde ao corpo de forma direta, porque entre o corpo e a resposta existe ali a pulsão, o inconsciente, a linguagem. Ok? Então, o que diferencia definitivamente a pulsão do instinto é a entrada da linguagem. Porque com a linguagem, esses circuitos passam a ser atravessados pelo simbólico. E a pulsão deixa de ser uma resposta natural ao corpo. Pensem na diferença entre sentir fome e desejar um prato específico, preparado de um certo modo específico, associado a uma lembrança, uma cena, um afeto específico. Essa necessidade é biológica, mas o modo de satisfação é simbólico. É isso que mostra que o sujeito não responde mais ao corpo de forma imediata, mas através da linguagem. É justamente porque a pulsão não tem um objeto fixo, é que ela pode ser recalcada, porque o recalque incide sobre os representantes da pulsão, não sobre o corpo em si. Se a pulsão fosse instintual, não haveria inconsciente e nem sintoma. A gente consegue ver essa informação, essa referência no texto Inconsciente e o Recalque, de 1915. Lacan, ele já radicaliza Freud, quando ele afirma que a pulsão não busca o objeto, mas a pulsão contorna o objeto. O objeto não satisfaz a pulsão, ele apenas permite que ela circule. É nesse contorno que as fantasias se organizam. Então a fantasia não é um devaneio livre, mas é um modo de sustentar o circuito pulsional. E aí você consegue ver essa informação nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, no Seminário 11 de Lacan. Se a pulsão não encontra satisfação plena, a questão então não é realizá-la, mas verificar como cada sujeito se vira com isso. É aí que aparecem os sintomas, as sublimações, os arranjos singulares. Diferenciar pulsão de instinto não é exagero teórico, é uma exigência ética da transmissão da psicanálise.
Quando confundimos esses conceitos, nós biologizamos o sofrimento psíquico e empobrecemos a clínica. Porque a psicanálise não corrige comportamentos naturais. A psicanálise escuta como cada sujeito organiza sua relação com a pulsão, ok? Vou deixar na descrição do vídeo as referências que eu utilizei e eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu percurso, pelo menos um pouquinho. Obrigada por me acompanhar até aqui. Seguimos vivos!